Bom dia, meus jovens da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino de Matemática, da Escola de Educação Básica de Bal Ramos da Silva, situada no bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para fazer o vídeo 2 sobre polinômios, tratando-se de gráficos, zero ou raiz no gráfico, verificar o grau do gráfico, estudo do sinal, tema independente e a forma fatorada de um polinômio. Tá? Então vamos seguir. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Analisar o gráfico do polinômio P de x abaixo, tá? Então, eu coloquei P de x igual a K, que o K é uma constante, tá? Esse K aqui é uma constante. Pode ser 2, 3, 4, 5, pode ser 0, pode ser qualquer valor. Analisar o gráfico do polinômio P de x, tá? Então, vocês estão observando aquela linha em vermelho que está aqui, tá? Passando pelo 2, né? 1, 2, 3. Então, o gráfico está paralelo ao eixo x. Esse gráfico aqui é um gráfico de um polinômio de 0 graus, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos continuar. P de x igual a 2, porque o gráfico está passando exatamente no 2. Se fosse aqui, o gráfico passando 3 seria 3 aqui. E se fosse aqui no 1, seria 1. Se o gráfico estivesse passando aqui no menos 3 embaixo, eu ia colocar menos 3 aqui, tá? Então, o gráfico de um polinômio constante vai ser sempre paralelo ao eixo x. Esse polinômio vai ser um polinômio de grau zero, ou seja, grau do polinômio é igual a zero, ou de 0 grau, tá? Como vocês preferirem. É chamado de polinômio constante, tá? Veja que P de menos 3, esse P de menos 3 aqui, ó, menos 3 vai dar no 2. P de menos 2 vai dar no 2. Aí depois aqui, ó, P de 1. P de 1 é aqui, ó, P de 1 vai dar aqui no 2. P de 0, o 0 vai dar lá no 2. O P de 3 vai dar no 2. E assim por diante, tá? Para qualquer valor do x entre parênteses, sempre vai dar 2. Ó, menos 2 vai dar no 2, 1 vai dar no 2, 0 vai dar no 2. Os valores que estão aqui dentro, os valores do x, tá? Do eixo horizontal. Então eu coloquei ali, ó, menos 3 vai no 2, menos 2 vai no 2, né? O 1 vai no 2, o 3 vai no 2, né? E assim por diante. Então, esse aqui é o gráfico de um polinômio de 0 graus, tá? Tipo, P de x igual a 2, cujo grau é 0, tá? Analisar o gráfico do polinômio P de x abaixo. Aqui eu tenho um binômio, tá? Que é um binômio do primeiro grau. Então, vamos ver como é que vai ficar o tipo de gráfico. Vai ser uma reta não paralela ao eixo x, tá? Vai ser inclinada. Nesse caso aqui, passando pelo 4 e pelo menos 2 e pelo 4 aqui. Pelo menos 2 no eixo x e pelo 4 no eixo y. Tá? Então, esse a gente vai ver que vai ser o valor onde o gráfico corta o eixo y, o eixo x, aqui, ó, menos 2, eu vou dizer que é a raiz do polinômio. Então, a raiz é menos 2 aqui, ó. Esse valor é a raiz. Onde a reta corta o eixo x. Tá explicando direitinho ali, tá? Então, onde a reta corta o eixo x, vai ser a raiz do binômio, do polinômio, tá? P de menos 2 é igual a 0, então eu vou dizer que o menos 2 aqui é raiz. Então, esse menos 2 que eu estou apontando aqui, é esse menos 2 que tem aqui, ó, passando no eixo x, tá? Então, o menos 2 eu coloquei ali, tá? Em azul, aqui eu coloquei azul, né? Polinômio, é um polinômio do primeiro grau ou segundo grau? Segundo grau não, segundo grau que está errado, né? De grau 1 ou primeiro grau, tá? Onde está segundo grau é primeiro grau aqui. Aqui é um errinho que tem aqui, tá? Onde tem 2 aqui é 1, do primeiro grau. Grau do polinômio é igual a 1. O termo independente de x, o termo independente de x, que no caso é o b, vai ser o 4, que é esse 4 que tem aqui, ó. É o termo independente, tá? Onde corta o eixo y. Então, aqui, ó, o termo independente de x é y igual a 4, valor onde a reta corta o eixo y.
P de 0 é igual a 4. E B igual a 4. Oh, meu Deus do céu, tem outro errinho aqui, ó. Onde eu botei B igual a 2, não é B igual a 2, B igual a 4. Aqui é 4, tá? Então, esse valor aqui é o valor do B, que é 4, tá? Então, considere aqui B igual a 4, não B igual a 2, tá? Que é esse 4 que tem aqui, que é o mesmo que tem aqui, ó. Depois tem que arrumar nas minhas anotações aí. Então, aqui, ó. Então, aqui é o 4 que tem aqui, ó. Esse 4 aqui é o que tá cortando o eixo Y, tá? É o termo independente. Então, vocês podem observar o seguinte, assim, ó. O que é o P de menos 3? Menos 3 é aqui, ó. P de menos 3 desce e vai lá no menos 2. Então, P de menos 3 é menos 2. O P de menos 2 é 0, porque aqui o Y é 0. Então, P de menos 2 é 0, ou seja, menos 2 é raiz, né? Já viu anteriormente. O que é o P de menos 1? O que é o P de menos 1? Menos 1 é aqui, ó. P de menos 1 vai aqui, vai dar 2, ó. P de menos 1 é 2. O que é P de 0? P de 0 é 4. É o que vai aqui no eixo Y. É o termo independente. Quando aqui for 0, isso vai ser sempre o termo independente, tá? Do polinômio. E o P de 1, esse P de 1 aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o valor do x. Então, dá uma olhadinha aqui no gráfico, 1 vai dar lá no 6. Então, o P de 1 vai ser 6. Tá aqui, tá? O sinal, aí eu quero saber qual é o sinal de P de menos 4 e P de 2. Ou seja, o que é sinal? Se é positivo ou se é negativo. Então, vamos dar uma olhadinha. O P de menos 4 é negativo. Vamos dar uma olhadinha se é negativo mesmo. O P de menos 4 vai ficar mais ou menos por aqui, ó. P de menos 4, né? E aí eu vou descer, e vai dar aqui embaixo. Ou seja, vai ser negativo. O sinal de P é negativo, veja o gráfico. P de 4 é menor que 0, né? Porque é negativo, ó. O menos 4 é aqui, vem aqui embaixo, vai dar no negativo, ó. Porque, professor, não podia subir. Não, se eu subir, eu não encontro a reta. Para eu encontrar a reta, eu tenho que ir do menos 4 até aqui na parte de baixo, que vai dar no negativo, né? Então, o sinal de P de menos 4 é negativo. Veja no gráfico, né? P de 2. O que é P de 2? P de 2 é aqui, ó. P de 2 eu não vou descer, senão eu não encontro a reta. A reta está em vermelho. Eu vou subir, então o P de 2 é positivo. Veja no gráfico que P de 2 é maior que 0. Professor, se o 2 é positivo aqui é positivo, se aqui é negativo... Não, às vezes pode ser negativo e ser positivo aqui, tá? Às vezes pode ser positivo aqui e ser negativo aqui. A gente vai ver nos gráficos que seguem, tá? Então, deixa eu colocar, ó, P de menos 4, né? Ó, P de menos 4 vai dar na reta negativa. E o P de 2 vai dar lá em cima, né? Ó, P de 2 vai dar aqui em cima. A forma fatorada vai ser o seguinte. Como eu tenho uma raiz só que é o menos 2, eu vou usar, essa é a forma fatorada. P de x é igual a vezes x menos 1. X menos 1 é o valor onde a reta corta o eixo x. Nesse caso é o menos 2. Então, menos com menos 2 vai dar mais 2. Aí aqui eu só tenho que encontrar o valor do A, né? Mas se vocês fizerem no nosso trabalho e deixar assim a forma fatorada, não tem problema, tá? Se deixar assim, eu já considero. Só até aqui já está legal, tá? Mesmo que não tenha o A. Mas provavelmente na página seguinte eu vou fazer o A. Então nessa página 1, né, nesse vídeo 2, a gente está analisando o gráfico. A gente viu um gráfico de 0 grau, um gráfico de primeiro grau, né, onde está marcado segundo grau, aqui é primeiro grau, tá? Provavelmente na página 2 desse vídeo 2, eu vou explicar como se calcula o A, né? Então vamos lá. No polinômio do primeiro grau, P de x igual a vezes x mais 2, como calcular o A? Aí eu vou explicar aqui como calcular o A, tá? Então é o seguinte, vocês observem no gráfico, né, anterior, que aqui eu tenho assim, um 4 aqui, um 0 aqui e um menos 2, né? Então, eu tirei isso aqui lá do gráfico da página 1.
Então, como é que eu calculo A? O y2 menos y1, x2 menos y1. Então, o que que é no caso, o que que é o y2? O y2 vai ser o 4, ó. E o y1 vai ser o 0, porque aqui é o eixo y, tá? Vai ser 4 menos 0. E o x2 vai ser 0 menos menos 2, que é daqui do maior para o menor, né? Então, aqui é de cima para baixo e aqui é da direita para a esquerda, ó. 0 menos menos 2, porque a fórmula tem o menos ali. Então, 4 dividido por 2, porque menos com menos dá mais 2, vai dar 2. Ou seja, o nosso A é 2. Então, eu posso substituir aquele A aqui por 2. Esse aqui é a forma fatorada do meu polinômio do primeiro grau, né? Claro que se eu quisesse multiplicar, eu faria 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2 dá 4. Ficaria 2x mais 4, que é o meu polinômio do primeiro grau, meu binômio, né? Essa é a forma fatorada do polinômio do primeiro grau, né? Número 3. Analisar o gráfico do polinômio p de x, né, abaixo. Ou seja, o meu polinômio é um polinômio de segundo grau, tá? Porque aqui tem x ao quadrado. E a gente já sabe que o gráfico de uma parábola é uma função ou um polinômio de segundo grau, tá? Então, essa aqui é uma parábola que vocês estudaram lá na primeira série do ensino médio. Estudaram retos, estudaram parábolas, né? Então é o seguinte, quem são as raízes aqui no gráfico? É o menos 3 e 1, né? São os valores onde a reta corta o eixo x, ó. Menos 3 e 1 são as raízes do polinômio. Valores onde a parábola corta o eixo x, que é aqui e também aqui, tá? Então, o P de menos 3 é 0 e o P de 1 é 0. Por quê? Porque o menos 3 é raiz, porque vai dar 0, e 1 também é raiz, ó. Porque aqui zerou aqui, né? O grau do polinômio é igual a 2 ou do segundo grau. Todo polinômio de segundo grau tem como gráfico uma parábola, tá? Ou com a boca para cima, com a concavidade para cima, ou com a boca para baixo, com a concavidade para baixo. Como aqui é para cima, né? Eu tenho que esse valor desse meu A aqui vai ser positivo, né? Se a parábola fosse com a boca para baixo, o A aqui seria negativo. Só para relembrar um pouquinho a matéria do primeiro ano. Então, o menos 3 que eu coloquei aqui é o menos 3 que tem ali, tá? E o 1 que eu coloquei aqui é o 1 que tem ali, tá? Então, as raízes são os valores onde a reta corta o eixo x no gráfico do polinômio. O tempo independente de x é y igual a menos 3. É esse valor que está aqui, ó. O valor independente. O valor independente é a letra C, é o que está ali. Então, ou seja, o meu C é igual a menos 3, que está aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Esse menos 3 que eu coloquei aqui é o menos 3 que eu coloquei aqui, ó. Tá? Esse é o valor, o termo independente. O termo independente de qualquer polinômio é o valor onde o gráfico corta o eixo y. Nesse caso aqui, o menos 3. O valor onde a parábola corta o eixo y. Ou seja, P de 0 é igual a menos 3. Então, se aqui é 0, esse aqui é o termo independente. E C é igual a menos 3. Esse C que aparece aqui é o C que aparece aqui também, tá? Que é o C, o termo independente do polinômio do segundo grau. Veja no gráfico que P de menos 2 é igual a menos 3. Então, vamos ver o que significa isso aqui. Qual é o significado disso aqui, tá? P de menos 2, ó. P de menos 2 aqui, eu desço até encontrar a parábola. Quando eu encontrei a parábola, encontrei no menos 3, ó. Então, P de menos 2 é igual a menos 3. Ah, professor, mas eu não podia subir. Se eu subir, jamais eu vou encontrar a parábola. Eu vou encontrar a parábola, o ponto da parábola é aí embaixo, ó. Então, P de menos 2 é igual a menos 3. O P de menos 1 é igual a menos 4. Opa, onde é que é o menos 1? O menos 1 é aqui, ó. Menos 1 é aqui. Vou descendo até chegar no menos 4. Então, P de menos 1 é igual a menos 4. Esse ponto a gente chama de vértice da parábola, tá? Esse é os vértices. Aqui são as raízes, né? E aqui é o termo independente. Aí é o seguinte. Qual é o sinal de P menos 4 e de P de 0,5? Tá? Então, veja no gráfico seguinte. Então, a gente quer saber o sinal. Ó, P de menos 4. Menos 4 é aqui. Vou descer ou vou subir? Vou subir.
para eu encontrar a parábola. Então vai dar no positivo. Tá? A gente vai ver que isso aqui vai ser positivo e que isso aqui vai ser negativo. Onde é que é o P de 0,5? 0,5 é aqui, ó. 0,5 é aqui. Vou subir ou vou descer? Vou descer. E vai dar no negativo. Tá? Só nessa página 2 aqui a gente viu um polinômio de segundo grau, né? Cujo gráfico é uma parábola. Então estamos falando de raiz, de termo independente, até falei de vértice também e assim por diante. Tá? Aqui nessa página 3, a gente vai fazer o estudo do sinal. Tipo assim, ó, veja no gráfico que P de menos 4 é positivo, porque se eu descer aqui jamais vou encontrar a parábola. Tá? Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Tá? Aqui. Então assim, ó, se eu subir, eu não vou encontrar eu vou encontrar a parábola. Se eu descer, eu não encontro a parábola. Então, P de menos 4 vai dar aqui. Vai dar positivo, tá? Ó. Porque aqui o Y é positivo. O sinal de menos 4 vai lá no Y. Então, eu vou subindo aqui até chegar no positivo. E P de menos 4 é maior que zero. É positivo, né? Então, aqui, ó, menos 4, né? É para cima e não para baixo. Tá aqui, né? Veja no gráfico que 0,5, P de 0,5 é negativo. Ó. 0,5 é negativo, vai dar aqui embaixo. P de 0,5 é menor que zero. Vocês observam que aqui é negativo, mas aqui está a palavra positivo, tá? Não pode confundir. Se aqui é negativo, eu vou colocar negativo. Não. P de menos 4 é onde ele vai atingir a parábola no sinal positivo, aqui em cima, tá? Tudo aqui é positivo, sinal do polinômio. E P de 0,5 vai lá embaixo. Ó, aqui é positivo, mas aqui a resposta é negativa, tá? Eu confundia quando eu comecei a estudar isso aí. 0,5 vai aqui embaixo. Aqui, 0,5 vai aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Ó. A forma fatorada do polinômio de segundo grau, como tem duas raízes, tem o x1 e x2, né? Cuja raiz aqui a gente viu no gráfico anterior, que é menos 3 e 1, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui é menos 3. Menos com menos dá mais. E aqui é 1, porque aqui é 1, tá? Então, vai ficar x menos 1. A gente já viu na página anterior que são as raízes, né? Essa aqui é a forma fatorada. Então, se vocês colocar no trabalho de vocês até aqui, eu já considero, tá? Fica bem mais fácil. Mas eu vou explicar para vocês, não é obrigatório fazer no trabalho de vocês, como calcular esse A aqui, tá? Vou usar uma relação chamada relação de Girard. Que relação de Girard é? Albert ou Robert, né? Girard, é um francês, tá? Então, para eu achar, eu vou usar o termo independente, que eu já calculei, a gente já observei aqui que o termo independente é menos 3, ó, 1, 2, 3, é o valor que na página anterior a gente viu que é menos 3, tá? É o termo independente dividido por x1 vezes x2, tá? O x1 e x2 são as raízes, que é menos 3 e 1. Então, o termo independente a gente já viu na página anterior que é menos 3, uma das raízes é menos 3 e a outra é 1. Então, menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Portanto, o meu A é 1. Né? Então, a forma fatorada ficaria assim. Ó. Eu substituo o A por 1. Essa é a forma fatorada do polinômio do segundo grau. Vou colocar aqui agora o polinômio do terceiro grau. Esse aqui vocês nunca tinham estudado antes, tá? Sobre retas, sobre parábolas, vocês tinham estudado no primeiro ano do ensino médio. Tá? Só que aqui, nós vamos fazer um estudo do polinômio do terceiro grau, tá? Aqui, ó, certo? E eu tenho três raízes aí, o menos 4, menos 1 e o 2, ó. Raízes, menos 4, menos 1 e o 2. Menos 4, menos 1 e 2. Essa é a forma de um polinômio do terceiro grau. Valores onde a curva corta o eixo x. P de menos 4 é 0, P de menos 1 é 0 e P de 2 é 0. Grau do polinômio é 3 ou terceiro grau, ou seja, grau do polinômio é 3. O termo independente de x é y menos 2, que é esse valor aqui que está em vinho aqui, né? Olha o vinho, vermelho vinho, tá?
é o valor onde a curva corta o eixo y. P de 0 é igual a menos 2. Aqui é 0 e aqui vai dar menos 2. E D é igual a menos... Esse D aqui, ó, vai valer menos 2, tá? Então, já tem o coeficiente D, que é o menos 2, tá? Então, esse aqui é o valor do D, o termo independente, tá? Y igual a menos 2. Então, a gente vai continuar na página 4, né? Para falar sobre esse do quarto grau aí. Veja no gráfico que P de menos 4 é 0, P de menos 3 é 2, 2,5 e P de menos 1 é igual a 0. Na verdade, o P de menos 3 é 0, tá? Aqui é 0, na verdade. Tá? P de 0 é igual a 2, P de 2 é 0. Então, assim, ó. Desculpa, o P de menos 3 realmente vai ser 2,5. O P de menos 3, ó. P de menos 4, aqui, esse ponto é 0. P de menos 3 é 2,5. Né? P de menos 1, que é o menos 1 é raiz, vai ser 0. Aqui. Depois, o P de 2, P de menos 2. Na verdade, aqui não é o P de menos 2 que é 0, é o P de 2, aqui é 2 positivo, tá? Que é esse 2 aqui que está em verde aqui, ó. Tá? Onde desconsidera esse menos aqui, tá? Então, vou repetir, tá? Vou repetir o que eu expliquei anteriormente, que estava fora do campo de visão de vocês. Aqui eu tenho o gráfico, né? Então, P de menos 4 é 0, né? P de menos 3 aqui, ó, vai ser 2,5. P de menos 1 vai ser 0. E o P de 2 é 0. Então, onde tem esse menos 2, vocês desconsiderem, tá? Desconsidere isso aqui. O negativo é P de 2, que é 0. E o P de 0 é menos 2, aqui é 0, aqui é menos 2. E o P de 2 é 0, né? Qual o sinal de P de menos 2 e P de 1? O menos 2 fica aqui, ó. Né? Então, vamos ver. O sinal do... Eu não vou descer, tem que subir, tá? O sinal de P menos 2 é positivo, porque aqui é positivo, né? E o sinal do P de 1, ele é negativo, né? Porque ele vai lá embaixo. Então, vai estar marcado... Observa no gráfico, P de menos 2 é positivo e o P de 1 é negativo. P de 1 é menor que 0. A forma fatorada do polinômio do terceiro grau. Raiz a gente já viu que é menos 4, menos 1 e 2. E o termo independente é o D igual a menos 2. Então, eu vou botar as raízes aqui, menos 4, vou botar o 1 e vou botar o 2. Substituir nessa fórmula aqui, ó. Se você fizer isso aqui até aqui no trabalho, já está muito bom, tá? Já vou considerar. Mas eu vou calcular para vocês o A, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu vou usar uma relação chamada relação de Girard para calcular o A. O A é menos o termo independente, menos o termo independente, dividido pela multiplicação das raízes. Então, o termo independente eu já sei que é menos 2, né? Ó, é menos 2. Tá certo? Porque esse valor do termo independente, ó, menos 1 e menos 2. Então, vai ficar... E as raízes são menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Então, vai ficar... O A vai ser 2 sobre 8. Simplificando 2 sobre 8, dividido tudo por 2, vai dar 1 quarto. Então, eu calculei o A. Então, se quiser fazer até aqui, não tem problema, tá? Mas pode deixar essa fórmula dessa maneira. Mas se quiser calcular o A, para ficar completinho, pode calcular e fazer... Aqui, essa é a forma fatorada do polinômio do terceiro grau. Essa é a forma fatorada do polinômio. Aí é o seguinte, se eu quiser calcular os coeficientes, aí é um cálculo um pouquinho assim, um pouquinho intenso no caso, né? Aí eu faço todas as multiplicações, né? Eu vou, no caso, multiplicar esse vezes esse vezes esse, vai dar isso aqui, né? E depois vou fazer todas as multiplicações e vou encontrar os coeficientes, tá? Mas não preciso achar os coeficientes não, porque dá muito trabalho, tá? Então, aí eu tirei os coeficientes ali, o A, o B, o C e o D. Aqui, pessoal,
eu coloquei para vocês um polinômio de quarto grau, tá? Então, assim, ó, qual sinal positivo ou negativo? Vamos ver. P de menos 4, né? Esse aqui é um polinômio de quarto grau, tá? Pode ver que ele passa 4 vezes no EX. 1, 2, 3, 4. Qual? Aqui, vamos ver aqui, ó. Quais as raízes? As raízes vão ser... Deixa eu voltar um pouquinho. Aí tem as raízes, vou deixar isso aqui para vocês fazerem em casa, né? E se vocês quiserem fazer em casa, vocês pode fazer em casa isso aí, né? Pode fazer para ver se entenderam mesmo, tá? E esse vídeo foi um pouquinho longo, foi 25 minutos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo sobre gráficos, um pouquinho cansativo, né? Gráfico sempre é meio cansativo. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo 2 e qualquer pergunta pode fazer na aula presencial, tá? Um abraço em todos, tá? E até o próximo vídeo 3.